Oi, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para nesse nosso encontro, né? O Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nos reunimos a cada domingo para esse nosso encontro. Momento de refletirmos, pensarmos em Jesus, no cotidiano, nesse corre-corre no qual vivemos. Às vezes nos esquecemos de um momento para silenciarmos e conversarmos com o Mestre. O Evangelho no Lar tem essa finalidade de motivar as pessoas, as famílias a esse momento. Por isso que o nosso Evangelho é breve, para que todos possam acompanhar, todos possam fazer, ficando de forma concentrada no que está sendo estudado. Então não vamos esquecer, né, o recipiente com água. Essa água é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais, a fim de que possamos tomá-la ao término do estudo. E a gente precisa ter fé, né? A gente precisa confiar e esperar que a espiritualidade faça o que necessitamos e merecemos. A nossa fé deve ser essa, a persistência, mas sobretudo o esforço para vencermos tudo aquilo que nos desequilibra. Façamos agora a nossa leitura preparatória. Do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje é a mensagem 82. Em espírito, mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda possua os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz, aplicado que estima, na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre desperta. Aqui, Emmanuel interpreta as palavras de Paulo, né, na carta aos Romanos, mostrando que vivendo na terra, vivendo com os pés ainda na terra,
não menospreza a oportunidade, né, de aprender, e em todas as oportunidades ele busca a elevação, aprimoramento no trabalho, diante da ignorância do irmão, do semelhante, nas dificuldades, nas aflições, né? Tudo ele vive conforme a sua essência espiritual, procurando esses momentos para efetuar o seu aprendizado, para se aprimorar. Façamos a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente a Deus, nosso Pai. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, reunidos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho. Pedimos para que as vossas mãos compassivas sejam estendidas sobre nós, permitindo que em vosso nome os guias espirituais aqui estejam, para nos iluminar as ideias no entendimento, ajudando-nos na compreensão e nos fortalecendo para que possamos colocar em prática os vossos ensinamentos de luz. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, o nosso Evangelho tem sido realizado a partir do livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Porque Joana, ela elaborou esse livro com ensinamentos que ela foi escolhendo, ensinamentos de Jesus, para que a gente possa refletir esses ensinamentos que nos conduzem à superação das nossas sombras, das nossas imperfeições, né? A saída do nosso egoísmo para buscarmos a nossa essência, a ideia da psicologia profunda que ela se refere, se ver, se vivenciar o ser humano de uma forma integral, até mesmo no aspecto espiritual, nessa conexão do ser com a divindade. Então, hoje é o capítulo que trata de propriedade. Não poder servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Registro de Lucas, capítulo 16, versículo 13, e que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 7. Então, o que nos diz o capítulo? O capítulo começa exatamente a partir dessas palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. O registro é de Lucas, né? Capítulo 16, versículo 13. Aí prossegue o relato. Então o jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. E ele pergunta ao jovem: Que mandamentos? Disse-lhe Jesus:
não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. E o jovem então responde: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-os aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está registrado por Mateus, por Lucas e por Marcos, os evangelistas. É bom esclarecer que esse camelo aqui não é o camelo animal, né? Por muito tempo eu pensei isso, na minha santa ignorância, principalmente na infância, né? Não tinha quem explicasse. E o camelo aqui é tipo uma linha, que eu não sei, não tenho certeza se é feita do pelo do camelo, que dá para passar, que tem dificuldade de passar pelo fio de uma agulha, porque ela é um tanto grossinha, né? Então ele diz que é mais fácil o camelo passar por uma agulha, né? Pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, né? Esse é bom até a gente pesquisar, né? Mas pelo que eu sei, esse camelo aqui é uma linha, né? Algo que é feito, eu acho, do pelo do camelo, não sei, e que parece que não passa pelo buraco da agulha, né? Tem dificuldade. Então ele disse: é mais fácil isso acontecer do que um rico ser salvo. Então vamos aqui, colocar aqui, Jesus começa dizendo que não se pode servir a dois senhores, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque Mamon era o deus material dos judeus. Era uma estátua, inclusive, eu acho que até de ouro, de materiais preciosos que eram reverenciados pelos judeus, porque era o deus da riqueza, dos bens materiais. Então Jesus quer dizer o quê? Não se pode viver pensando, buscando, valorizando os bens materiais, o apego aos bens materiais, e ao mesmo tempo desenvolver os valores do espírito, os valores morais, os valores espirituais. Era isso que Jesus queria dizer. Aí chega, ele está falando isso, esse jovem, né, queria exatamente que Jesus dissesse: como é que eu vou ganhar a vida eterna, né? Observe os mandamentos, né? Mas eu já faço. Aí Jesus deu a sentença final para ele ir vender todos os bens, distribuir com os pobres e voltar para segui-lo. Ele ficou, né, como diz aqui, ficou triste, ficou desencantado. Ele tinha muitos bens. Como é que ia fazer isso? Acho que ele nem disse assim: eu volto depois, porque até hoje não voltou, mas ficou desencantado. Jesus, na verdade, ele não condenava e nem condena os bens materiais, a riqueza, a propriedade em si, porque tudo são concessões divinas. E Deus não iria conceder, colocar nas mãos da criatura humana algo para destruí-lo. Quando Jesus atende ao jovem, ele está vendo além da aparência, além da matéria, como vê até hoje. Ele identifica todos nós no nosso íntimo, na nossa essência.
porque Jesus ali estava exatamente identificando que aquele jovem poderia ser uma boa pessoa, poderia observar alguns mandamentos, mas ele continuava, dentro dele havia um apego excessivo à matéria. Ele estava, vamos assim dizer, ainda vivendo em torno dos prazeres, dos efeitos dados pelos bens materiais. Havia nele esse apego. E ele não tinha ainda o sentido da verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Assim como ocorre muitas vezes nos dias atuais, ocorre com a gente, né? A gente quer evoluir, progredir, a gente quer ter uma vida de vibrações mais espirituais, numa conexão maior com a divindade, mas nós somos tão imperfeitos que ainda temos o apego à família, ao trabalho, até mesmo a um carro que a gente lutou para ter, então a gente se apega. A família se apega demais, né? Minha família, é meu marido, é meu filho. E nesse momento, Jesus viu que aquele jovem estava até bem intencionado, ele não era uma pessoa correta aos olhos do mundo, mas tinha exatamente, ainda não tinha o sentimento da caridade. E quando Jesus disse que é difícil entrar no reino de Deus, é porque os bens materiais exercem a riqueza, o poder, exercem um fascínio muito grande sobre a pessoa. E esse fascínio faz exacerbar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o apego, a prepotência, a vida sensual, o atendimento às necessidades efêmeras da carne. Porque, como o Espírito diz aqui, a riqueza em si mesma não é um obstáculo à salvação do homem, mas sim o que o homem faz dela, o emprego que o homem dá, da riqueza que o homem dá assim, aos bens materiais. E por tudo isso, a experiência da riqueza, né, quando se reencarna e vem com a riqueza, o acesso ao poder, é uma experiência muito arriscada, exatamente, talvez mais do que a miséria, exatamente por conta das armadilhas, né, que a riqueza apresenta. Como já se disse, esse fascínio, né, é algo que nos motiva a querer ter mais, a querer angariar cada vez mais, né, aumentar o patrimônio. E a miséria também não garante a salvação, também não é muito fácil, porque pode fazer com que a pessoa tenha inveja e revolta da situação pela qual está passando. E por outro lado, o fato de uma pessoa sair da miséria para a riqueza também não é garantia de que esta pessoa vai fazer o bem, vai querer amenizar a miséria, o sofrimento do outro. Às vezes a pessoa diz, olha, eu ralei, trabalhei muito, quem quiser que vá atrás. É a falta do entendimento espiritual, da oportunidade que Deus está concedendo, dessa mudança de situação, essa oportunidade dela procurar o seu semelhante, se lembrando do que passou, do sofrimento e tudo, e decidir, eu vou ajudar, dentro das minhas possibilidades, aquele
irmão, aquele meu semelhante, que eu encontrar, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E às vezes a pessoa fica insensível e egoísta. Então ele diz aqui: longe de ser o mal, a riqueza é fator de progresso material do planeta e de bem-estar da humanidade. Porém, o estágio de inferioridade espiritual do homem pode levá-lo a fazer mau uso dessa concessão divina, transformando-o em veículo de sofrimento ao próximo. Se nós temos a visão de que a vida é só uma, a unicidade da vida, a gente não vai entender, compreender muito que essas situações ocorram, né? A gente às vezes pode perguntar: a gente só vive uma vez? Por que todo mundo não tem a mesma situação? Por que todo mundo não nasce rico? Ou pelo menos com o suficiente, necessário, ou um pouquinho mais, para que suas necessidades sejam atendidas, suas necessidades, onde está o lazer, né, também, onde está exatamente a satisfação da recreação, de viajar, de ter assim, como dizia uma comadre minha, de ter as coisas arrumadas, sem ter que pagar tanto boleto, sem ter que ficar tão preocupado com tantas privações. No entanto, sabemos que o espírito, que o homem, nós, somos acima de tudo o espírito que nele habita. E somos fadados à perfeição, graças ao nosso poder de decisão, através do livre-arbítrio, e que retornamos à vida física terrena, às vezes que forem necessárias, para que possamos passar pelo aprendizado, o aperfeiçoamento, a corrigenda, o desenvolvimento, né, das virtudes, que a grande finalidade é exatamente nós buscarmos esse desenvolvimento das nossas virtudes, dos sentimentos espirituais. É muito difícil, porque a gente está com atitudes, né, sedimentadas, alicerçadas por vidas outras, né? A gente vem de encarnação em encarnação, vivendo no egoísmo, no orgulho, né? Vivendo no apego, e estamos aqui acesso a esse tesouro que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, com muita dificuldade de vivenciar, de desfazer esses arquétipos, né, do passado. E requer o quê? Requer oração, vigilância e persistência. Quantas vezes nós entramos em crise, né? Nós somos surpreendidos por nós mesmos, agindo de uma forma que não gostaríamos mais de agir, né? Valorizando os bens materiais, querendo exatamente acumular, querendo o apego, e isso tudo também porque nós estamos na coletividade, influenciando uns aos outros, e hoje a influenciação através das redes sociais é terrível, né? Só se posta a grandeza, mesmo que por trás tenha choro e ranger de dentes, né? Mas a aparência ali está. Então, meus amigos, a propriedade, né, que é o tema que Joana de Ângeles propôs, ou seja, propriedade, a posse, não é um dano em si mesmo, mas sim na forma como essa posse ocorre. Essa posse ocorre e se desenvolve, né? É esse o que é e que pode ser prejudicial. E não podemos esquecer
que em todas as situações pelas quais nós passamos, são situações que vão nos permitir esse crescimento, né? Esse andar de uma forma positiva, de uma forma crescente em busca da nossa evolução. E tanto a fortuna, assim como a riqueza, a miséria, tem uma utilidade em nossa vida. São ensinamentos que nos chegam. A pessoa, muitas vezes, já nasce naquela situação de riqueza e não sabe se conduzir, porque às vezes faltou uma orientação familiar de como bem se conduzir. E às vezes perde tudo de uma hora para outra. E vai ter que passar pelo aprendizado das privações e até mesmo da miséria. Mas em todas as situações, Deus nos coloca exatamente em posição de nós pensarmos como temos vivido. Pensarmos na maneira como temos utilizado esses recursos que nos são concedidos. Há pessoas que nascem assim numa pobreza, mas são lutadoras. São lutadoras e aos poucos vão melhorando a sua qualidade de vida. Vão melhorando exatamente pelo fato de verem no bem uma oportunidade de crescer. Não significa que as pessoas na pobreza vão crescer, vão crescer materialmente, abraçando recursos incorretos, orientações indevidas. Há muita gente que vai à luta e consegue ir vencendo, consegue ir reparando seus próprios erros, as suas próprias falhas, e muitas vezes pensando na coletividade, pensando em levar os seus conhecimentos para ajudar outras pessoas. Os projetos, as iniciativas, vez por outra aparecem na televisão, mas muita coisa não é divulgada. Então, existe sempre, em todas as situações, uma providência divina para o nosso bem. Se temos esse olhar espiritual com relação à imortalidade do espírito e da continuidade da vida além túmulo, nós com certeza vamos compreender as situações que batem à nossa porta. Então, meus amigos, fica aí mais uma reflexão para a semana. E vamos agora fazer, né, as nossas vibrações. Vamos doar um pensamento, um sentimento, no desejo de ajudar, desprendendo ondas vibratórias de amor, de fé, paz e esperança. Senhor Deus, recebei nossas rogativas pela fraternidade e paz entre as nações. Pela justiça social, para que ela ocorra em todas as esferas da governança, principalmente em nosso país, onde há tanta miséria, tanta injustiça. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela continue sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação de todos aqueles enfermos que estão a batalhar no cotidiano, numa luta incessante pela saúde. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares,
levando harmonia aos corações. Vamos ficar alguns minutos em silêncio para que cada um possa apresentar suas rogativas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e concedei-nos as vossas bênçãos, a vossa graça, ajudando-nos a caminhar nessa romagem terrena com fé e esperança. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, permitindo que reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho no lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.